Ok, são 8 horas e 18 minutos. Nós estamos aqui, você está acompanhando aqui as notícias mais importantes dessa manhã. E vamos conversar um pouquinho a respeito do boleto de uma maneira geral, né? As pessoas acham que o boleto é mais seguro, etc, etc. Para isso, nós pedimos aqui a presença do Dr. Leonardo Verlang, especialista em direito do consumidor e sócio da PG Advogado. Doutor Leonardo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. Doutor Leonardo, qual é o cuidado que se deve ter em relação especificamente ao boleto? Eu gosto de dividir sempre em dois pontos, né? Então, aquele momento prévio à compra e o momento posterior. Por que eu digo isso? Porque o momento anterior é importante que o consumidor ele sempre verifique quando for comprar num site se tem aquela certificação de segurança, né? O consumidor consegue identificar isso como? Através do cadeadinho lá na barra de endereços ou através daquele HTTPS barra, né? Então, quando tem o Szinho, é porque ele é seguro. O consumidor também sempre deve desconfiar desses sites que eles só fornecem meios de pagamento através de Pix e boleto. Por quê? Porque quando não tem opção de cartão de crédito ou débito, é porque esse site é um pouco mais fraco do ponto de vista de segurança e ele é utilizado muitas vezes por fraudadores para pegar esses consumidores, né, que estão um pouco desavisados. Uma outra dica importante, né, para o consumidor é evitar clicar nas mídias sociais para acessar algum site, né? É sempre importante que o consumidor vá direto no endereço do fornecedor, do lojista, para fazer essa compra. No segundo momento, que é após a realização dessa compra, é importante que o consumidor sempre verifique na hora de pagar o boleto se os dados que constam no boleto de fato são os dados de quem está vendendo, né, se os dados do próprio consumidor também estão devidamente corretos, de acordo com aquilo que foi cadastrado pelo consumidor. E antes dele confirmar o pagamento, é sempre importante ele verificar, porque os aplicativos dos bancos, ou até quando o consumidor vai até um banco, ele consegue ter informação de quem é o favorecido. Então, se o consumidor faz uma compra, por exemplo, numa pessoa jurídica, numa loja, e aparece lá como favorecido o nome de uma pessoa física, é um indicativo já de fraude, né? Então, o consumidor tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é o cuidado fundamental, né? Esse é o cuidado fundamental, né? Daí nós temos outros cuidados também, como, por exemplo, evitar a emissão de boleto em computadores que o consumidor não conhece, né? Ou que não está familiarizado, ou, por exemplo, em lan houses, computador de órgãos públicos, de escolas, universidades, né? Porque esse computador ele pode estar, de repente, infectado com algum tipo de malware, de ransomware, né? Com qualquer situação em que ele faz alteração dos dados do boleto e quando o consumidor paga, ele acaba não pagando a conta, né? Ele acaba depositando esse valor para um terceiro, para o fraudador, ele acaba ficando no prejuízo. Agora, doutor Leonardo, quando se faz o pagamento de um boleto, há uma intermediação de via bancária nisso? Eu falo porque seria possível rastrear quem recebeu, por que recebeu e que conta foi ou não? Sim, é possível, né? Mas o problema é que temos a questão do sigilo, né? Então, os bancos, quando recebem, por exemplo, a notificação do consumidor ou do PROCON com relação a isso, muitas vezes eles se manifestam no sentido de que essa informação está protegida pelo sigilo bancário. E o consumidor muitas vezes não consegue ter acesso ao destinatário, né? Que nem eu conversei agora há pouco, né? Quando a gente vai fazer o pagamento do boleto, aparece lá o favorecido, o consumidor consegue, então, identificar quem é a pessoa quando, por exemplo, é um fraudador, né? Mas os fraudadores, eles sempre querem estar um passo à frente aí da polícia, dos órgãos de defesa do consumidor. Então, muitas vezes, eles se utilizam de laranjas ou abrem, por exemplo, contas fraudulentas em nome de terceiros. E por mais que se consiga rastrear o destino, né, quando o consumidor procura o gerente do banco, essa conta já está totalmente zerada, né, e o consumidor tem muita dificuldade, então, de conseguir reaver esse dinheiro. Agora, cada vez mais as pessoas, logicamente, estão entrando no sistema eletrônico de pagamento. Tem aumentado também as tentativas ou as próprias fraudes por causa disso ou não? Tem também, né, porque agora nós temos a questão do Pix, que é basicamente irreversível, né, que o consumidor aí, quando faz a transferência ou quando ele permite, por exemplo, que alguém utilize o seu celular ou ele acaba inadvertidamente passando as suas informações para um fraudador, esse fraudador vai lá, acessa, né, o aplicativo do consumidor, faz a transferência do Pix e o consumidor fica no prejuízo,
né? O Banco Central, inclusive, está tentando implementar algumas medidas aí para trazer um pouco mais de segurança nessas transações do Pix, mas o consumidor tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, inclusive algumas recomendações, né, de você manter sempre aplicativos de banco num outro celular, não aquele do seu uso normal, né? Porque caso você venha a ser furtado, roubado, essa pessoa não possa ter acesso aos seus dados bancários e fazer essa transferência, né? É importante também que o consumidor jamais forneça os seus dados por telefone, com relação à senha, nunca digitar a senha no teclado, né? Porque os fraudadores aí, eles têm uma série de histórias encantadoras para fazer o consumidor cair nessas falácias e ter um grande prejuízo. Obrigado por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, mais uma vez à disposição, um bom dia e uma ótima semana, e cuidado que hoje é Black Friday, né? Então, vamos ficar atentos aí para não cair em golpe. É verdade, muito bem lembrado. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu que agradeço.